voltamos para o último bloco do Entrevistas. Jane, eu quero entrar numa questão que tem sido muito divulgada na grande mídia, que é a questão do X vermelho na mão. Que eu achei, quem teve a ideia tem que ser aplaudidíssimo. A mulher que chega numa farmácia, chega numa banca de revista com um X vermelho, com a marca, já diz tudo. Gustavo, essa campanha ela é belíssima, né? Eu também acho. Belíssima. Essa campanha ela foi lançada pela Associação dos Magistrados do Brasil, né? Junto com o CNJ e a Anvisa. Hoje no Brasil tem mais de 10 mil farmácias já que participam dessa campanha. É uma campanha bastante interessante porque a gente fala que é meio que assim, é o silêncio que está transformando em voz, né? Você chega, que também é uma outra campanha que a gente também fez aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre ela, e a mulher se dirige à farmácia com um X vermelho na mão. Esse X pode ser feito de batom, pode ser feito de um lápis, de uma caneta, né? E aí a farmácia, nesse momento, liga para 190. O que é importante dessa campanha? Primeiro que foi uma forma das mulheres poderem falar das suas angústias e fazer uma denúncia, né, meio que ali naquele momento, em função da pandemia. Né? O importante para quem aderiu a essa campanha, para a farmácia, a pessoa ela não serve de testemunha. Se ela não desejar ir, ela não vai ser testemunha. Né? Às vezes a pessoa fica preocupada, eu vou ligar, vou aderir, aí depois eu tenho que ir para a justiça, enfim, não. O importante dessa campanha é proteger a vítima. Então, aqui em Friburgo, nós temos várias farmácias que aderiram a esse movimento. Você pode dizer quais são as farmácias? Posso, temos a farmácia Santo Eduardo, inclusive nós rodamos um vídeo lá nas páginas da farmácia, que foi bem interessante. A Viva Mais, ali do Paissandu, a Globo, enfim, são várias farmácias aqui de Nova Friburgo que aderiram a essa campanha, e a gente ficou muito feliz porque nós da OAB, aí sim, falando agora de OAB, nós, enquanto comissão, a gente aderiu a essa campanha, né? Acho bastante interessante, principalmente nesse momento. Inclusive, também lançamos uma @OAB Nova Friburgo, né, se as mulheres desejarem fazer suas denúncias, pedir informações, né, bastante interessante. Os homens estão penhando mais fino? Eu penso que sim, né? Eu penso que sim. Ideal seria se nós não tivéssemos que fazer todo esse movimento, né? Isso seria o mais interessante de tudo, né? Gustavo, falando de campanha, nós lançamos no dia 7. Você comentou comigo, um evento de fotografia. Aonde que esse evento está acontecendo? Me conta. Então, esse evento foi de um grupo de estudantes do Paraná, né? E eles ganharam um prêmio de fotografia avulsa lá no Paraná, em quinto lugar lá, em primeiro lugar no Paraná e em quinto no Brasil. São alunos da PUC. E eu conheci esses alunos e eu vi essas fotos. As fotos, o tema deles era o silêncio. E eles precisavam falar, né, sobre o silêncio, e aí eles intitularam Transforme o Seu Silêncio em Voz. E fizeram umas fotos lindíssimas, e aí a gente conversando, nós fizemos um vídeo, pedimos autorização à Polícia Militar do Paraná, porque no fundo tem uma fala, né, de mulheres que ligam para a polícia pedindo ajuda, enfim, e a gente lançou esse vídeo pela OAB, agora no dia 7, né, e é um vídeo assim, para chamar a consciência, para chamar a reflexão, em função da comemoração dos 14 anos da Lei Maria da Penha. A exposição está aqui em Nova Friburgo. Não, ela tá. Na verdade, a gente está com vídeo online. Esse vídeo sim. ele está porque, né, isso foi feito no Paraná e está rodando nas redes sociais da OAB, nas minhas, enfim, em vários lugares. Esse vídeo já foi para fora do Brasil, outros estados. Ô, Jeane, a Maria da Penha, eu sempre, quando desenvolvo esse tema para entrevistas, eu sempre recorro à história dela, que é impressionante, que eu fico parado refletindo quando ela narra a questão do estampido, e ela diz, morri. É verdade. Ela sofreu 2 tentativas de morte, né, na verdade, né? O mais bonito da Maria da Penha, eu tive o prazer de conhecê-la num painel. Houve um congresso da OAB no Rio e ela palestrou. O que me chamou a atenção nela, um painel devia ter mais de 500 pessoas.
o tempo todo uma mulher forte, uma mulher guerreira, sorridente, né, mesmo por tudo que ela passou, e ela fez questão de falar e de atender todas as pessoas que desejavam fotografar com ela, conversar com ela, e ela ficou ali um tempão, Gustavo, falando com as pessoas. Então, é uma mulher que a gente precisa estar sempre honrando, E né, por tudo que reverenciar. ela reverenciar, por tudo que ela passou, pelo instituto que hoje ela tem, né, que inclusive leva o nome dela também, enfim, pelos prêmios que ela já ganhou, pelas honrarias que ela já recebeu, em função do que ela fez por nós mulheres, né? E esse marido agressor? Está cumprindo pena? Por onde Enfim, ele anda? levou um tempo para ser, a pena dele demorou um tempo, né, para ser para ser cumprida, né? Demorou muito tempo para chegar e hoje provavelmente já deve estar em liberdade, enfim. Na verdade, eu não me ative muito a esse agressor, viu, Gustavo? Porque a história dela é tão linda que perpassa qualquer situação dessa. Mas demorou um tempo para que efetivamente ele fosse punido. A gente esbarra numa história muito marcante no Brasil, que foi o assassinato, no final de 1992, da atriz Daniela Pérez. Eu queria que você comentasse o que eu li e Uhum. o que saiu nas mídias, que é o assassino reclamar da justiça brasileira. É isso mesmo. O Guilherme de Pádua se queixando da justiça brasileira. A justiça brasileira que, honestamente, o condenou por um crime, por um homicídio. Uhum. Ele simplesmente... É quase uma anedota. O assassino se queixar da justiça, Queixar de ter cara. sido apenado, queixar de ter É. cumprido pena, queixar da justiça ter punido, enfim. E essa mãe, né, que perdeu a E sua essa mãe? filha, né? É, Essa dor que a Glória Pérez carrega é. pro resto da vida dela. Independente da fala dele, eu penso que assim, toda ação tem uma consequência, Sim. né? Principalmente quando a gente está falando de vida, né, Gustavo? A gente está falando de uma vida, a gente está falando de uma família, né? E ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, né? E se a justiça brasileira cumpriu com aquilo que tinha que cumprir, não há que se falar da justiça brasileira, né? Faz uma autoanálise do que de fato fez, né, e o que de fato gerou para uma família e para uma sociedade também, porque foi um crime que na época todo mundo ficou muito chocado com isso, né? Nossa! Muito chocado, foi um crime assim Foi bárbaro, perplexo, foi. né, absurdo, mas eu penso que a justiça, dentro daquilo que cabe a ela fazer, ela tem que fazer de fato com que a lei seja eficaz e que, infelizmente, sirva de exemplo para outras pessoas, para que não façam, né? Para que não façam e que não venham fazer com que pessoas venham chorar pela sua família, né? Cortar sonhos, enfim. Em falar em cortações, a Lei Maria da Penha, ela pode se enquadrar na questão desta menina capixaba que foi estuprada entre os 6 anos de idade até os 10 anos e engravidou do tio agressor? A gente está falando de um crime, dentro do contexto familiar, a gente tem uma violência ali, né, Uhum. praticado dentro do contexto familiar. Mas a gente está falando de um crime de estupro. Né? A gente está falando de um crime que ele tem a tutela da lei dentro do Código Penal de um crime específico. Né? Então, assim, eu prefiro nem adentrar no caso particular em função da lei, porque a gente tem aí uma questão muito delicada, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que tem que ser aplicado, a gente tem um crime de estupro de vulnerável, né? Então perpassa por uma outra situação do Código Penal, mas também é muito grave, inclusive já fica aqui o nosso repúdio, inclusive pela Comissão Especial da Proteção à Violência Doméstica e Familiar da OAB de Nova Friburgo. Todos os casos que a gente tem conhecimento, a gente acompanha, a gente repudia veementemente qualquer tipo de atitude, né, porque não dá mais para a gente, em pleno 2020, ter uma situação dessa, né? Que é, no mínimo, aterrorizante. Sim, com certeza. E o que é mais aterrorizante
são os hospitais do Espírito Santo não quererem receber essa menina e essa menina ter que ir para Pernambuco. Realmente tem coisas no Brasil que não dá para entender. Não dá para entender. O que que ocorre? Eu penso que assim, essa menina foi violentada, ela é uma criança, né? A Ela criança. não tem o discernimento de dizer se quer ser mãe ou se não quer ser mãe. Na verdade, ela deveria estar brincando de boneca, né? E de outras coisas e não está passando por uma situação dessa, né? Mas provavelmente eu não conheço juridicamente falando o caso, né? A gente sabe aquilo que a gente tem ouvido, mas provavelmente teve toda a tutela da lei aí, né? Tudo bem feito direitinho para que ela pudesse então ter todo o aparato necessário para passar por uma situação muito complicada igual a essa. E assim, Gustavo, eu penso que assim tem que procurar a lei, sim, né? É a melhor forma para se defender. Sim, É um fato, procurar os né? órgãos jurisdicionais, procurar as pessoas, procurar pessoas que tenham entendimento daquele assunto, né? Porque é uma situação muito grave. Imagina uma menina de 6 a 10 anos, o que ela passou nesse período, né? E o que vai ficar na cabeça dessa menina para frente. E é bom ressaltar aqui a atitude do youtuber Whindersson Nunes, que se prontificou a pagar Apagar, o né? tratamento psicológico desta menina entre os 10 anos aos 18 anos. Ele merece todos os aplausos. E o Felipe Neto, também youtuber, se pronunciou que vai ajudar também com alguma coisa entre os 10 anos e os 18 anos. Jane, nós estamos chegando ao final do Entrevistas. Eu quero agradecer a sua participação, que é de extrema relevância nesse momento em que nós estamos passando. Afinal de contas, a pandemia obriga a nos isolarmos. Espero que a gente possa gravar outras vezes, mas desta vez lá nos estúdios da Luau. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Gustavo, sabe do meu carinho especial, né? Por você, sempre falo isso, pela sua família. É um prazer enorme estar aqui, principalmente nesse mês, né? Que a gente está aí comemorando o aniversário da Lei Maria da É Penha. Sei verdade. que você é uma pessoa que é consciente o tempo todo sobre esse assunto, independente de Uhum. ser esse mês, né? Mas quero agradecer. Eu acho que a gente precisa estar falando sim, falando das boas práticas, né? Passando dicas interessantes para as pessoas, né? E no mais quero dizer às mulheres que se cuidem, né? As famílias no geral, que se cuidem, que denunciem, né? E que não deixem de colocar, de transformar, como mesmo a campanha diz, o seu silêncio em voz, porque quando você denuncia, a gente pode salvar vidas, né? Muito bem, o Entrevistas fica por aqui e nos encontramos semana que vem numa próxima atração inédita. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.